Lá vem o cordão esperançoso, dando viva aos seus maiorais. Quem tá na frente vai passando para trás, o cordão esperançoso cada vez aumenta mais. Pronto. Eu cheguei para aqui, para Itarantim. A diversão que tinha aqui era o cinema. Ele era uma relíquia que não devia acabar, não. O passado e o presente de Itarantim. Tenho muito a dizer sobre a educação de Itarantim. A efervescência política em Itarantim não se limitou ao movimento estudantil. Uma das micaretas mais importantes da região era nossa. Como já é de conhecimento de muita gente aqui em Nova Esperança, né? Que a Nova Esperança foi fundada em 1946, no dia 15 de junho, né? Com o nome de Nova Esperança. E com um mês e pouco de fundada, nós viemos para aqui. O meu pai mudou-se de Tapetinga aqui para dar uma força ao Antônio Guedes, né? Porque foi o meu pai quem colocou o Antônio Guedes aqui na região. E ele, agradecendo pelo que meu pai fez com ele, teve a ideia de fundar o povoado e foi lá convidá-lo. E as primeiras casas de Itarantim foi na rua, na Praça 15 de Junho. Tá entendendo? As primeiras casas. Foi lá na rua, a Praça 15 de Junho. As casas que tinha quase tudo de palha. De casa de telha tinha algumas casas de telha, algumas. Itarantim, por volta de 1940, 1945, né, no período prévio à fundação, ou melhor, à primeira feira, já estava bastante ocupado do ponto de vista da pecuária, com muitas famílias instaladas, com uma rica dinâmica econômica, não só na pecuária, mas sobretudo também na agricultura. A fundação da cidade, por volta de 1946, resulta justamente dessa presença humana e dessa importância econômica que essa presença significava no território. Começou com o nome de Nova Esperança, posteriormente será chamado Itarantim, que é um nome indígena, que significa coroa de pedras, né? Justamente uma referência à pedra de 3 pontas. Itarantim. Cantei toda a poesia, só está faltando eu falar. Itarantim foi Nova Esperança e também Acabajá. Andei por todos os cantos, mas nunca andei sozinho. Veio a revolução sobre esse município, contemplado e virou Itarantim. Ia morar para lá, da igreja para lá morava muita gente. Tinha um bocado de gente ali. O cemitério era acima da igreja. O cemitério aqui era acima da igreja. E aí foi surgindo, né? Aí foi surgindo casa, e aí mudando cá para baixo. Na época que foi desenvolvendo a vila, resolveu fazer o cemitério no Bob Kennedy, naquele alto. E ficou por muito tempo. Não sei por que não acharam o local melhor, pensava também que não ia crescer, ali era o local certo. E quando teve o novo cemitério, que começou dado, e aí luteou ali para poder coisar, e arrancaram bastante roçada de pessoas que partiram, né? Foi muito ali. Antônio Guedes instalou a feira, com apoio de Octadário da Silva Neto, e nas condições seguintes: tudo que vendesse da feira, que não vendesse da feira, a prefeitura reembolsava a eles toda a mercadoria que foi parada como estímulo para a continuação da feira, né? Aqui foi uma região produtora de gêneros alimentícios aqui. Não pode nem referir o que eu produzia aqui. O pessoal laborioso, pessoal receptivo.
É incrível o que esse povo de Tarantim fazia aqui na época, viu? Tínhamos aqui o sábado uma feira excepcional, viu? Gente de tudo quanto vinha para aqui. Maravilhoso, viu isso aqui? Eu sei que o movimento econômico aqui na nossa cidade, na época, instalava lá na Praça 15 de Junho, onde reunia todos os tropeiros. Eu ainda garoto lembrava que vinha aquela tropa de Tapetinga lá com 10, 12 burros, com sal, com cal, com cimento. Cimento não existia na época. Cal, cimento, mantimento, óleo, aquelas latas de bolacha. Então reuniam todos lá, aqueles tropeiros, naquela feira enorme, tinha bastante gente, eu acho que aproximadamente na região, 17 mil pessoas, não eram moradores aqui, mas eram circulando, entra e sai, para desenvolver o comércio. Uma das fontes de renda aqui no começo era a lavoura. Nós fomos grandes produtores de arroz. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aqui 2 beneficiadoras de arroz. Hoje, você pega aí uma pessoa de talvez 30 anos, ele não conhece um pé de arroz. Não existe mais. Produzia muito arroz, muito milho, produzia muita madeira. Saiu muita madeira aqui para o norte, Paraíba, essa região para lá. Tínhamos compradores de madeira. E isso trouxe uma certa riqueza para a cidade. E Tarantim, a partir da primeira feira, teve um rápido desenvolvimento urbanístico. É possível constatar que, por exemplo, desde a saída da Água Sumida até onde hoje se situa a residência da família Xavier, todo o traçado urbanístico de Tarantim, ou seja, essas 4 avenidas que percorrem esse percurso de ponta a ponta, já estavam desenhados, alinhados e as construções de habitações já haviam se estabelecido plenamente no início dos anos de 1950. Ou seja, rapidamente, entre a primeira feira e a década de 50, uma década mais ou menos, o traçado urbanístico central de Tarantim estava todo construído e organizado. Florinda era povo humilde que acompanhava. Florinda dividia um salário para 2 pessoas pobres numa família. Os caras para dividir o pão. Ele falava, naquele tempo não tinha fiscalização, podia ir a médica. Logo veio farmácia, logo veio criar uma cooperativa e com a ideia de crescimento, como realmente Tarantim está demonstrando. Meu pai veio para cá em 1947. Ele já veio de São Paulo, ele formou em farmácia lá em São Paulo e botou na mula lá em Tapetinga uma bagagem com uns remédiozinhos e ele manipulava, né? Que chegou aqui e alugou um pontozinho ali que é perto da prefeitura ali, que hoje é a Secretaria de Educação, e começou a botar essas bugigangas, misturava com ferradura, com fumo, com tudo que ele via pela frente, ele misturava com remédio. Depois começou a ver remédio veterinário e botou o remédio veterinário na cooperativa, que ele foi presidente também, depois passou para outra, e a farmácia em si, humana, ele abriu ali onde é hoje a nossa, que é meu prédio ali, que hoje funciona o Bradesco. A igreja começou no ano de 53. Em 1953, começou a igreja. E aí foi passando tempo, e aí ela foi terminada em 55. Ela terminou em 55. Foi a primeira, quando surgiu a igreja. Justamente junto com a igreja, a primeira igreja batista. Também foi dessa mesma época que surgiu a igreja batista, né? E aí foi andando para cá, né? Em 65 se criou a paróquia.
A primeira igreja, acredito eu, que foi criada aqui, foi a Igreja Católica, sob a direção de um padre, que eu também não conheci, mas já ouvi falar, padre Arnaldo, com o bispo Dom Climério, que eu tive o privilégio de conhecer. E aí criou-se as festividades, porque foi trazido para Itarantim Santo Antônio como o auge da nossa crença, assim como santo, porque o auge mesmo é Cristo. Mas Santo Antônio, por causa do fundador da cidade, Antônio Guedes, se elegeu Santo Antônio como padroeiro da cidade. Daí então foram surgindo as igrejas evangélicas, como a primeira igreja batista, com muitos bons pastores e um grupo atuante até hoje. E foram surgindo várias outras igrejas, a Igreja Nova Esperança, que foi a outra igreja evangélica, e aí foram surgindo a Assembleia de Deus. E hoje, em cada canto da cidade, nós temos um louvor a Deus. A liderança que atuava na igreja nessa época era Claudemar Teovino da Rocha Escrivão, era Manuel Coelho Sobrinho, era Olívio Guimarães, João Guimarães e tinha outras, Nena Mota e outros que participavam. Só me lembro uma coisa, quando nós criamos a paróquia de Itarantim, existia, foi a comissão de 6 pessoas, era eu, era Flávio Ferraz, era Ebelande, era Jaque Honório, e era Edgar de Santos Reis. Fomos os primeiros criadores da paróquia. Sendo lá onde hoje é Valdete da Oficina, aquilo ali era um rio, ali tinha muita água e tinha uma ponte muito grande, que eu ainda lembro que um caminhão de romeiro virou lá, naquela ponte. Virou, Deus ajudou que não matou ninguém, só fez despejar o povo. E aí o pessoal voltaram e no outro dia ajeitou e foi para Bom Jesus da Lapa. E assim, e foi seguindo e foi aumentando. E a gente foi mudando para cá, né? O primeiro prefeito, Paulo Martins. O primeiro prefeito. O primeiro vereador, Florindo Dantas. Naquele tempo, ser vereador era uma demonstração de amor à terra. Primeiro não ganhava nada, tudo era de graça. Hoje, que o vereador ganha muito dinheiro, antigamente não ganha nada. Então, nós éramos aqui, o antigo vereador, nenhum ganhava nada. O vereador passou a ser prefeito. Nesse tempo, ele era vereador por Macarani. Não era daqui, ele morava aqui. O vereador que mais no dia da reunião tinha que ir para lá, para Macarani. E aí foi surgindo as coisas. Quando em 66 Florindo passou a ser o prefeito, o povo não gostava dele, né? E aí passou a surgir Itarantim. Novo município. E isso ocorrerá em 1961, com a emancipação política de Itarantim, né, que deixa de pertencer ao município vizinho de Macarani. O primeiro prefeito, Abdon Martins, não deixou grandes obras, nenhuma marca significativa, tampouco deixou uma herança política. Porém, seu sucessor, o Florindo Dantas, esse sim, fará uma longa trajetória política em Itarantim e deixará uma obra administrativa equivalente ao longo período que ele manteve-se no poder, com alguns breves intervalos entre 1966 e 1988, se não me falha a memória. Eu fui muito bem conceituado como vereador. Os 2 mandatos, muito bem conceituado e muito apoiado pelo povo todo e pelo prefeito Florindo Dantas. Como era que a gente estava? Em que assunto? Os prefeitos. É o prefeito, né? Então, naquele tempo, para vir um motor, para luz aqui, porque era de motor, né? A mil dificuldade, foi aquela maior festa do mundo, né? Porque o deputado conseguiu esse motor, que funcionava até às 10 horas, né? Quando tinha festa assim, ia até 11, até 12.
Começando pelo professor Estevão Araújo, que eu não cheguei a conhecê-lo, mas pelos estudos sei que ele foi o primeiro professor, criador de um colégio chamado Educandário, onde os primeiros passos da educação surgiram. Daí também veio a seguir o colégio Carlos de Bois, que era um colégio elitizado, onde as pessoas que estudavam eram os filhos de fazendeiros, eram as pessoas da elite. Voltando com o tempo, esse colégio foi extinto. É fantástico. É o colégio gratuito. Foi quando nós tivemos o colégio gratuito. Porque não existia, né? Então nós criamos o colégio gratuito, inclusive no Montevaldo Guimarães, não sei se você conheceu. Nos anos 80, propriamente, Itarantim começa também a vivenciar um processo de politização na sua própria juventude, residente e estudante do Colégio Cenecista. Um colégio que daria mais acesso às pessoas, porém, mesmo assim, sendo um colégio de campanha, era pago. Algumas coisas eram pagas, papel, inscrição, matrículas e etc., para manter os professores. Era um colégio também que, no início, só dava acesso a quem tinha condição financeira. Os que estudaram no Colégio Carlos de Bois é que deu o início ao cenecista. É que eu era presidente do setor, o Centro de Educacional de Itarantim. E eu dedicava minha vida ao colégio. Tudo que tinha lá foi construído, tudo. Uhum. Então nós tinha naquele tempo uma campanha. Aí um belo dia faltou dinheiro, não tinha dinheiro, o pessoal disse, olha, não tem dinheiro para comprar papel, não, acabou o dinheiro. Aí eu disse, não tem nada não. Aí convoquei o reunião, e aí resultado, na reunião é para tratar o seguinte, o valor da cotinha de porcaria, de 2 contos para 4 contos, entendeu bem? Para poder comprar papel para fazer, passar para chamar aquilo, como é que chama aquilo isso? Cada ponto dele, irmão. Isso aqui, irmão. Passar no mimeógrafo. Para fazer papel no mimeógrafo. Então, ficou aprovado que o papel ia ser R$1, um conto, para poder comprar papel. Quando eu tinha cedo, eu estava na minha loja ali, onde era o Banco Brasil, daqui a pouco chegou o pessoal e falou, não, sai da frente aqui, que vê um mundo de criança aí, pintando isso, pegar você de qualquer jeito. Digo, o que eu fiz? Você levou o papel de um conto para 2 e você pode pegar. Disse, muito bem, depois eu vou para a porta da minha loja e vou esperar, eu vou encontrar ele na loja, na porta. Aí cheguei na minha loja era muito grande, eu fui para a porta da loja e disse, pronto, menino, a porta desta. Nesse período, surgem lideranças importantes na cidade, como o ZN, como a Vanete Souza, como Valmir Porto, né? Foram jovens que conduziram aqui, por exemplo, passeatas contra a cobrança de mensalidades ou de taxas no Colégio Cenecista. Passeatas, inclusive, com 250, 300 jovens que culminaram numa ocupação da prefeitura que ainda se situava na Praça
Antônio Guedes, com reuniões com o prefeito, né? Na época, Florindo Dantas, enfim. Aí chegou a reunião, quando é que vai subir? Depois me pintou, ele disse, seu Manel, cadê o dinheiro do papel? O dinheiro do papel está no bolso do seu Manel. E me esculambando, me xingando, tudo. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou fazendo isso, caso contrário, o ginásio não pode funcionar, que não tem nem papel, não tem papel nenhum para meu biógrafo. Aí, não, mas você tem que devolver, você comeu o dinheiro do papel. Aí o povo sai aquela maneira. Seu Mané, seu Mané, o dinheiro do papel está no bolso, seu Mané, o dinheiro do papel está no bolso. Aí me esculhambavam. Eu levei vários dias sem poder sair, senão ele me jogava até pedra, né? Como só tinha um colégio cinecista, sentiu-se a necessidade de criar um novo colégio. E aí foi quando o Aurino Xavier deu o primeiro passo e com o doutor Naumar Alcântara criaram o Colégio Estadual Dr. Naumar, onde eu também fui professora. Começamos com 5 professores e 120 alunos, mas foi assim um passo para a formação de vários médicos, advogados, grandes pais de família, porque foi um colégio estadual que tinha um nível de particular, pelos bons professores que tinha. Quando eu tinha 11 anos, por aí, 12 anos de idade, nós alunos éramos levados a cantar parabéns para seu Florindo Dantas, que era o prefeito da cidade na época, 20 anos de governo e tal. E a gente saía das escolas todos de farda para fazer a alvorada na porta da casa dele, cujo hino que a gente cantava, eu lembro até hoje. Senhor Florindo, o seu nome é uma glória. Os estudantes te proclamam o prefeito da história. E por aí se vai. A gente cantava com aquela euforia porque a gente tinha aquele respeito pela autoridade. E até hoje eu não me conformo de olhar para aquele prédio e estar todo destruído. Porque aquilo era uma relíquia que não devia acabar nunca. Estudei lá e eu gostaria que ele estivesse, mas infelizmente foi todo destruído. O Antônio Guedes era muito festeiro, sempre fazia festa. Isso foi em 46. Em 47, o carnaval de 47, o Antônio Guedes fez esse carnaval. Também ficou na história. Foi o primeiro carnaval e parece que o derradeiro, porque nunca mais fizeram carnaval. Passou de carnaval para micareta, a micareme. Fez o carnaval. Tinha na época que uns 2 carros de boi que conduziam material para as construções, tijolo, telha, essas coisas. E desses carros de boi fizeram um carro alegórico, né? E Tarantim sempre foi uma cidade cultural. Mesmo naquelas épocas de 1970, 80, e Tarantim sempre trazia boas bandas. Inclusive, eu fui empresário de trazer bandas para aqui, naquele clube, o qual o clube foi fundado por meu pai, Manel Coelho, Padre Sival, Carlitim e muitos outros que fizeram parte daquele clube. E hoje está lá, a gente continua fazendo algo lá para não cair, não deformar. Eu estou sempre lá fazendo alguma coisa. A nossa micareta era uma das micaretas mais importantes da região, era nossa. A micareta em Tarantim foi uma das melhores da Bahia. Tinha só Feira de Santana. Só existia Feira de Santana para superar. E o resto tudo era banal. Vinha o pessoal aqui, agregava todo mundo, toda a região.
para vir participar da brincadeira de Tarantino. Foi um dos tempos memoráveis, viu? Mas falar de cultura de Tarantim, eu sempre digo que quem inventou o trio elétrico não foi Dodô e Osmar. Quem inventou o trio elétrico aqui foi seu Olívio Guimarães, Carlitinho, o irmão de Manel Coelho, que tocava cavaquinho mais ele, Overlan na percussão. A gente saía em cima de uma caçamba, chovendo, molhando, nonô no volante. Isso era muito divertido. Então, essa história a gente não conta por aí, mas e tem muita. Tinha muita alegria de festas. Festa junina, que era a principal, era uma delas. Festa Reisado, né? Que é uma coisa comemorativa na época, né? Hoje ela caiu um pouco, mas realmente era isso aí. Aprendi a dançar. De boiar um bolero, assim, uma valsa, que se pensar na vida. E nego ficava de boca aberta. Tá entendendo? O primeiro trio que entrou aqui com o trio elétrico foi o Chiclete com Banana. Eu tenho ele filmado até hoje. Agora não sei a fita, porque não cabe mais nesses modernos aí, mudou tudo. Eu até pensei de mandar limpar, quem embolorou. Mas em Tarantim foi muito bom. Vinha aquelas bandas Lordão, Lordão, veio Embalo 4 de Jiquié, veio Banda Fase, tudo eu trazia para aqui com Valdeci, a gente tomava conta do clube. E era grandes festas, muita gente. Inclusive, para você ter uma ideia, só entrava de paletó. Se não tiver paletó, não dava para entrar. A diversão que tinha aqui era o cinema. Mas depois da televisão, o cinema já era. Era a diversão daqui, era o cinema. E nós tínhamos cinema, foi fundado por Sabiá. Sabiá passava um filme de Tarzan e com outro dia disse que ia embora, como em outro filme, botava lá a volta de Tarzan, enchia de novo. Todo mundo sabe dessa história. Depois de Sabiá foi criado um cinema aí com Valdeci, com Nazim e teve outra pessoa aí. E o cinema, inclusive, fui eu que fui buscar uma máquina em Potiraguá que tinha lá. Antes daqui já tinha um cinema em Potiraguá e foi vendida a máquina para aqui. E eu cheguei até a ajudar Robinho a passar filme, colar as fitas e tudo lá. A gente passou muito tempo lá passando filme lá. E esse cinema era cheio, lotado. Vinha filme, quando vinha um filme de Tarzan, um filme de guerra, você precisa ver. Explodia, não tinha fila, era 2, 3 sessões. O que a gente mais gostava, rapaziada, gostava porque a gente não sabia de hoje nada mais, era Bang Bang, né? Era o time o filme que a gente assistia, né? E Karatê, era o time as bobagens que a gente assistia naquele tempo. Era Bang Bang e Karatê. Porque naquela época, eu acredito que eram poucas pessoas que tinham televisão. E aí, o divertimento do povo era nas praças, né? Era nas praças e no cinema. O futebol naquele tempo é um futebol que muito bom, tinha muita alegria. Naquele tempo tinha uma motivação que o povo vinha de fora de fazer disputar campeonato. Era muito, muito bom mesmo, forte, mais do que hoje. Que nunca vi. Naquele tempo a turma jogava bola. E hoje em dia, em casa, ninguém está jogando mais não. Muito, muito pouco. Quando meu pai chegou nesse ponto, era uma casinha simples, no fundo, um pé de coco. Ele comprou o terreno, fiado. Naquele tempo, o homem tinha palavra. Seu Zay, que fala Zay Açougueiro, construiu isso aqui, fiado também. E hoje está aí esse belo comércio que Tarantim tem há 47 anos. Isso aí é presente. Sempre a pessoa vem de fora doando para mim. Eu comecei com poucas coisas, mas sempre o povo vai doando as coisas, eu vou sempre enfeitando. Quando eu estava andando pela cidade,
Comprei aqui no Alto do Kennedy a minha primeira casa. Depois do José Guilherme, encontra-se a Embasa. Aí de tudo na Revolução, eu nunca andei muito tremendo em tudo que veio para Itarantim FM. As coisas foram mudando e assim eu fiquei falando besteira. Era a Praça Antônio Guedes e hoje é uma Alameda. Tudo que o bicho corre no mato, encontra dentro de uma toca, subindo a Alameda e se encontra a Igreja Católica. É a minha reza. Com 2 eu te boto, com 3 eu fiquei, com saco de arranha, capão de Cristo. Oh, Deus do céu. A gente saber que hoje não existem mais as grandes festas religiosas como as nossas quermesses antigas, onde se tinha leilões, cujo homem, Noel Cordeiro, foi um dos grandes, Manuel Coelho, foram uns dos grandes a promover leilões em nossa cidade. As festas de Santo Antônio deixavam marco, e deixam ainda marcos históricos, as grandes procissões, as festas também de Páscoa, de Quaresma, onde havia teatros que saíam nas ruas, os meninos eram verdadeiros atores. E que, infelizmente, hoje foi se perdendo com a tecnologia, que deveria estar ajudando, foi se perdendo essa essência das festas populares. Glorioso céu, essa profunda é você, meu glorioso Santo Antônio. As festas de Santo Antônio, cada ano, escolhiam os festeiros para o ano seguinte. As comidas típicas eram algo marcante. O milho cozido, o amendoim, a maçã do amor, os bolos, os biscoitos, os bezerros que eram leiloados. Era coisa muito bonita. E a gente que não tinha dinheiro, mas ficava curtindo aqueles fazendeiros, arrematando aqueles bezerros, arrematando aquelas ovelhas. Muito gratificante ter participado, mesmo quando criança, dessas festividades da nossa cidade. Tinha mais, a quermesse era assim, com leilões. Leiloava galinha, porco, vaca, aquelas pessoas, os políticos davam as vacas, as criações para poder ser leiloada. Leiloava tudo e não era uma quermesse como hoje, que mudou hoje. As pessoas vendem as coisas. Nesse tempo tinha leilão, mas depois com o tempo foi acabando os leilões. Tinha de São João, as quadrilhazinhas. Eu fiz parte disso aí, de acompanhar, contribuir para a festa e para a festa de quadrilha. Tinha, muito bonito. Eu gosto muito do São João e o meu nome, por ser João, eu fiz uma música, viu? A minha garganta hoje está meio ruim, mas eu vou ver se vai sair, viu? Meu São João, o santo do meu nome, aqui na terra de Jesus um servo foi e continua para sempre lá no céu, defendendo toda a gente, descendente de Noé. Meu São João, milagroso e poderoso, onipotente e verdadeiro, que ao povo traz alegria. Além disso, ele tem todo o poder, pois batizou o filho de Maria. A igreja na cidade festeja o grande dia deste santo que do povo é proteção. Eu no meu rancho alegremente tão sozinho, acendo minha fogueira e também o meu balão.
Assis de Almeida, em 62. Aí veio a sequência, veio Florinda. Raça Antônio Pérez. Ele fez uma latada, se puder contar. Veio para aqui, ficou aqui as escolas. Era muito pouco. Deu origem ao colecionista, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Na época, o governo era chique, tradição de É mesmo com corujão, acuado.